Era uma vez um garoto que era conhecido por ser um grande atirador de flechas. Um dia, um amigo vizinho perguntou para o pai dele: como é que seu garoto faz para atirar tão bem? E o pai nunca tinha parado para se perguntar muito o porquê que o garoto era tão bom atirador de flechas, e foi lá perguntar para o filho: filho, outro dia o José perguntou por que você atira tão bem essas flechas, como é que você fez para desenvolver essa habilidade? Aí o menino falou assim: ah pai, é muito fácil, eu pego, olho para o muro, fecho o olho e atiro, e aí a flecha vai lá, onde ela for eu vou lá e desenho o alvo em volta, e aí eu sempre acerto. Não tem gente que é assim? Que vive a vida de olhos fechados, ou com a sensação de ser um caos, ou torcendo para dar certo? Quantos educadores a gente não vê que pensa: ai, tomara que dê certo, eu gostaria tanto, Deus me ajude a ter um ano bom. Nada melhor do que no lugar da gente apostar naquilo ou naqueles que estão fora de nós, a gente puxar a responsabilidade para nós mesmos. E a gente tem que ter essa coragem de nos autoavaliarmos. Eu lanço uma pergunta para você: você gostaria de assistir suas aulas? Imagina que você volta no tempo e você tem um professor que se chama você. Você gostaria de assistir suas aulas? Alguma vez você já teve a coragem, a disposição de deixar uma câmera lá no fundo da sala de aula e filmar-se para poder depois rever como é que é a sua estratégia didática, como é que é a sua mediação? Se os seus filhos estivessem te assistindo, eles sairiam felizes? Ou você falaria: ai meu Deus, não é esse professor que eu quero para a minha família? Conheço colegas que nunca se filmaram, nunca gravaram o som da sua voz, nunca tiveram ali um coach, alguém externo, ou mesmo a reflexão sobre a sua prática docente. E ora, eu te pergunto, quantos de nós tivemos na nossa formação o treinamento sistemático sobre carisma, sobre liderança, sobre comunicação, sobre impostação de voz, sobre a expressão corporal, facial? Quantos de nós aprendemos sobre gestão de conflitos, dinâmicas de grupo, encantamento docente? Então, todos nós professores hoje, dentro de uma geração cada vez mais digital, crianças cada vez mais inquietas, adolescentes que têm aí cada vez mais um espírito crítico, uma família muito exigente, conteúdos enormes pela frente, quantos de nós realmente nos sentimos preparados para ensinar a criança e ao adolescente de hoje? Eu não sei você, mas eu percebo que a cada ano vem ficando mais complexo, justamente porque as relações digitais, a mudança na família, a exigência, a competitividade do mercado, a nossa cultura que é muito narcisista, individualista, hedonista, imediatista, vem trazendo um público cada vez mais exigente e também muitas vezes menos comprometido, menos aderente, menos preparado para aprender. E é por isso que nós temos que dar um exemplo. E nos autoavaliarmos é um ato ético. Por que é um ato ético? Porque o profissionalismo é um ato ético, é o ato de comprometer-se com o melhor de si. Porque uma pessoa, por exemplo um taxista, você vai pegar um táxi e ele não está atualizado, não usa o Waze, ele não estudou o caminho antes, o carro dele é fedido, você gosta? Não, mas é o jeito dele. É justo isso? Não é justo, porque ele está te imputando, está te obrigando a lidar com o mau humor, com a inabilidade, com o atraso dele. Você vai comer uma comida e de repente a pessoa não tem bons hábitos de higiene, mas é o jeito dele. Ora, esse cozinheiro, ele tem ética? Não, mas é o jeito dele cozinhar. A pessoa vai fazer um embrulho para o presente, você foi comprar um presente para alguém especial, a pessoa fez de qualquer jeito, mas é o jeito dela, está acostumada. Você imagina como fica uma sociedade em que cada um faz o que quer, ou aquilo que está acostumado, ou faz aquilo que dá? Não é ético. Então, interessantemente, a autoavaliação, apontar o dedo para nós, olharmos o que podemos melhorar e o que já temos bem desenvolvido é fantástico. Por quê? Porque aquilo que a gente pode melhorar, como no filme anterior, eu disparo dopamina quando aprender. Esse é o truque. É claro que às vezes dá medo, que você fala assim: mas
E se eu não conseguir? Mas eu não sei fazer. Ah, mas dá angústia. Por isso que tantas pessoas vivem no piloto automático, vivem no hábito, vivem acomodadas, vivem muitas vezes uma vida não vai tocando, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso não é bom para você, não é bom para mim, não é bom para ninguém. Porque por algum motivo a gente está com a cabeça em cima do corpo para pensar. Porque os instintos, as emoções, elas são muito fortes. E mudar dá trabalho. Mas quantas vezes a gente esquece que não mudar vai dar mais trabalho. Você tem uma cárie no lado direito da boca. Você fala assim, não, vou comer com o lado esquerdo. Tá bom, por um tempo você consegue. Quando vê a cárie vira um canal, quando vê você tem que tirar o dente. Esse é o preço que a gente paga por estarmos, como a gente já viu no filme anterior, acomodados. E é por isso que é um sinal de ética a gente ter uma postura profissional e perceber o que a gente precisa melhorar e o que a gente já está bom. Como que a gente precisa melhorar? A gente vai pensar as pessoas, os livros, os cursos, os sites, os aplicativos, enfim, o que a gente pode fazer para melhorar, não para buscar o perfeccionismo, que isso é ruim, isso às vezes até faz a gente ficar numa postura evitativa e a gente fica deprimido. Não, para buscar superação, para buscar melhorar, para a gente pensar assim, bom, hoje, esse ano, já sou um pouco melhor do que o ano passado. Isso é ética, isso é compromisso, isso é hombridade, isso é ser um bom educador, isso é ser um adulto, isso é ser gente. Porque é isso que você esperaria que um educador fizesse para educar o teu filho. Isso é o que você esperaria que um médico fizesse se fosse criar um procedimento ou uma cirurgia em alguém da sua família, que ele desse o melhor, que ele fizesse realmente o que tem que fazer, para o arquiteto que vai construir sua casa. Então nós, como profissionais, como humanos, como pessoas escolhedoras, podemos escolher usar os anos para envelhecer, endurecer, enrijecer, ou a gente pode usar os anos para amadurecer, para crescer, para nos tornarmos sábios. E aquilo que a gente já faz bem, a gente vai poder ajudar alguém, a gente vai poder um dia escrever um livro, fazer um post, criar de repente podcasts para ajudar outras pessoas, para inspirar outras pessoas. Porque lapidar-se é também esse processo de generosidade. Primeiro com você. Porque, como diria Manuel de Barros, a maior riqueza do homem é a sua incompletude. Olha que lindo isso, como a poesia é maravilhosa, né? Como o poeta consegue, às vezes, uma frase falar tanta coisa. Porque quando a gente tem a paciência e até o carinho com a gente, e a gente percebe, bom, eu não sei fazer isso. Eu lembro quando eu comecei a dar aula, eu falava muito para baixo. Eu sou uma pessoa introvertida, eu falava para baixo. E eu tinha um professor que falava assim, Léo, imagina que da tua boca saem setas cujas ideias vão tocar o ouvido dos alunos. Faz esse esforço. Imagina a seta saindo. Eu, naquela hora, falei, pô, que legal, estou aprendendo uma coisa nova. Essa é a minha riqueza, aprender uma coisa nova. E isso é ser gentil, humilde, humano consigo. E ser gentil, humano, humilde com o outro. Porque aí ninguém de nós é o perfeito, sabe tudo. E na hora que o aluno não aprende, ou tem aquela turma mais difícil, a gente vê uma oportunidade, a gente vê ali uma chance de crescer, de evoluir, de melhorar. E aí eu vou começar uma reflexão com você. Que nota que você se daria em alguns itens? Porque a gente está acostumado na escola a pensar sempre no aluno, né? Então eu vou te perguntar aqui alguns itens e eu vou deixar na sua tela ali por alguns segundos para você tentar pensar que nota você se daria em relação à sua comunicação em sala de aula, o modo como você gesticula, olha, a sua expressão facial, o como você circula pela sala. Você é aquele professor que está parado, você é aquela pessoa que se move com energia, você coloca a sala de aula em semicírculo, você anda, você fala para fora, a tua presença encanta, acalma, direciona os alunos, ou quando você chega parece que você nem entrou lá. Se na tua autoavaliação, na tua escala, você não estaria aprovado no item comunicação em sala de aula, ok, eu ainda não estou aprovado em sala de aula. No item comunicação, preciso melhorar. Ok, vou procurar, como eu falei, cursos, aplicativos, recursos humanos ou tecnológicos para melhorar. Você chegou até aqui sem isso, ou sem tanta habilidade nisso, daqui para cima vai ser melhor. O item 2,
Como é que está o seu conhecimento do seu trabalho? Qual foi a última vez que você pegou um livro, assistiu num site uma aula bacana, fez um seminário, se aperfeiçoou, que você estudou mais daquele assunto que você ensina todo dia? Porque um educador que se propõe a aprender, ele vai com certeza ensinar melhor. Eu pratico aquilo que eu proponho, porque se eu só proponho e não pratico, que tipo de pessoa sou eu? O item 3 é justamente o teu comprometimento pessoal, o quanto de verdade você está lá, se importando. Hoje os estudos de neurociência, criados por Antônio Damasio, Robert Lent e tantos outros, mostram que o cérebro, para aprender, ele precisa recrutar neurônios. Então, se eu estou olhando alguma coisa, eu vou realmente aprender, fixar aquele conteúdo, aquela lousa, aquela aula, aquela dinâmica, aquela reflexão, quando eu tiver no meu coração a percepção de que aquela informação é vital, é importante, é significativa. Senão, eu não vou aprender, eu vou ver, eu vou ouvir, mas não vou aprender. Aquilo não vai ter significado. Por isso que a boa educação, ela impacta. Como é que está o seu comprometimento pessoal? Você realmente está lá, presente? Teu olho brilha quando você fala da sua aula, dos seus conteúdos? Você mostra para os seus alunos: olha, no feriado, pensei numa coisa, fim de semana, vindo para cá hoje eu vi uma imagem legal. Olha, no jogo que teve ontem, teve um exemplo bacana que vale comentar do que a gente falou na aula passada. Ou seja, a tua aula traz o ontem, o hoje, o amanhã, traz o repertório dos alunos, o teu e o da matéria, ou você fica no livro, ou você fica no PowerPoint. Porque o livro, o PowerPoint, o conteúdo, se não utilizado para expandir o repertório cultural do aluno, de que ele serve? Essa é a diferença entre escolarizar e educar. Escolarizar está no livro, está na internet. O livro e a internet são essenciais, mas o professor é fundamental. E aí entra o próximo item: as ferramentas de tecnologia. Hoje tem professores que usam Twitter antes da aula para provocar uma discussão para ser trabalhada no dia da aula presencial. Tem professores que criam um Facebook da turma para discutir um assunto. Tem professores que criam um blog, que criam N recursos para poder usar da ferramenta da tecnologia para provocar, para cutucar os alunos. Tem N sites, tem uma infinidade de sites bacanas. Eu vou deixar aí na sua tela agora alguns sites que você pode ver que são fantásticos, que te ensinam mais para você se enriquecer, ter um repertório melhor e que você pode usar antes, no meio ou até depois de uma aula. Existem sites bacanas como esses agora que eu vou mostrar, que ajudam os alunos a aprender melhor. O Khan Academy, o Descomplica e outros que são gratuitos, que podem ajudar muito os alunos a se conhecerem e aprenderem melhor. E o próximo item agora, a mediação. Como é que é a sua relação? Como é que você faz a mediação de conflitos? Como é que você demonstra os conteúdos que você quer que os alunos aprendam? Como é que você dispõe os alunos na sala? Como é que são as estratégias que você faz para terminar uma aula amarrando os conteúdos, começar uma aula já fazendo um link da aula anterior, terminar uma aula já propondo algum desafio novo, para dividir a aula em blocos e mostrar para o aluno: olha, nós já passamos a primeira parte, agora vamos para a segunda, trazer um jogo, é preparar essa mediação com toda uma cadência. E isso tem muito a ver com esse próximo item, que é justamente o quê? A motivação e as estratégias para o aprendizado. Quantos truques, técnicas e estratégias você tem? Eu conheço escolas que os professores têm muita generosidade um com o outro. Eles fazem bancos de acertos e o professor de matemática, de história, de física, um ensina para o outro as suas estratégias, as suas riquezas. E tem escolas que fazem, além disso, um banco de erros, para os professores perceberem no que eles podem aprender uns com os erros do outro. Você já errou? Eu já errei. Você vai errar mais? Eu vou errar mais. Mas imagina se aquele erro, aquela estratégia que não deu certo, aquela postura que eu fiz, que não funcionou, eu pudesse escrever, talvez sem o nome, em um grupo em que eu me sentisse realmente confiante, aliado, tivesse entre companheiros e eu pudesse contar o que eu aprendi com o meu erro. Ora, se cada um de nós aprender com os erros uns dos outros, a gente se enriquece. Então, tudo isso se consagra no último item,
que é justamente as relações humanas. Você tem sido companheiro dos seus colegas? Você tem sido um companheiro leal à sua instituição? Você, quando conversa com o diretor da sua escola, com o mantenedor, com o coordenador, você é aquela pessoa que faz uma sugestão propondo algo? Ou você é aquele que na reunião combina tudo e depois faz só o que quer? Você, quando vê um colega acertando, você vai lá e dá o parabéns? Ou você finge que não vê? Quando tem uma festa junina, uma mostra cultural, você procura comparecer? Você elogia? Ou se não pode estar, você pergunta? Quando você vê uma atividade legal do professor de artes, de música, de teatro, alguém que se destacou numa Olimpíada de Química, você vai lá e fala para os alunos ou para os colegas, você é um companheiro. Companheiro vem de companes, aquele que come o pão junto. Você divide o pão com os seus colegas, você divide a glória, aplaude, celebra, homenageia, você é presente. Autoavaliar-se equivale a um processo de lapidação. E assim como uma pedra preciosa vai sendo cuidada, a gente vai tirando os excessos e a pedra vai brilhando, assim é o nosso coração, assim é o nosso brilho no olho, assim é o poder das nossas palavras. Autoavaliar-se é um ato de humildade e de humanidade. Humildade para perceber a riqueza da nossa incompletude e humanidade para perceber o direito que temos de nos aproximarmos a cada ano da melhor versão de nós mesmos. Um abraço.